absurdo que será votado aqui no dia de hoje, eu quero trazer um relato pessoal para você. A gente trocou muito poucas palavras aqui nesse plenário, apesar da nossa pouca diferença de idade, você é só 2 anos mais velho do que eu, mas eu quero te dizer que eu já te acompanho há muito tempo. Lá do interior de Minas Gerais, muito longe dos holofotes da política nacional, eu já te acompanhava. E muito provavelmente você não vai lembrar disso. Mas no meu primeiro dia nessa casa, eu te fiz um elogio, te parabenizei, porque eu tinha assistido há pouco tempo um documentário chamado Democracia em Vertigens, e aparecia um trecho onde você se dirigia ao maior gangster que já ocupou essa cadeira onde você está sentado, e você dizia isso para ele. Você apontava o dedo para ele e dizia: você é um gangster. E desde aquele dia eu sempre tive comigo que se um dia eu chegasse nessa casa, eu me inspiraria, entre muitos outros nomes, mas em relação a você, com a sua coragem. Hoje, Glauber, eu sou vítima do mesmo processo que imputaram a você. Um processo onde eles nos colocam como refém. E lembrando que quando teve aprovação de algumas alterações aqui, como por exemplo a que autorizou a suspensão cautelar do mandato, muitos se calaram e o Glauber foi uma das vozes mais ativas. Ele sim, sempre preocupado com as nossas prerrogativas, porque o nosso mandato não é do presidente Hugo Mota, não é do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, é daqueles que nos colocaram aqui. Muito provavelmente, daqui muito pouco tempo, acredito eu que coisa de 4 a 5 meses, creio que a minha cassação estará sendo votada aqui. E eu te confesso, Glauber, eu faço a confissão pública aqui, que em alguns momentos eu cheguei a cogitar recuar. Porque muitas propostas chegam pra gente. Eu vi muita gente, quando você foi julgado no Conselho de Ética, dizendo o seguinte: mas o Glauber exagera também, ele passa do limite. O Glauber é louco. Esse louco é porque em nenhum momento você recua. Em nenhum momento você deixa de chamar bandido de bandido. E eu, depois de muito pensar, eu decidi que eu prefiro perder o meu mandato de uma maneira honrada, onde eu vou continuar olhando nos olhos das pessoas, onde eu vou continuar de cabeça erguida, do que manter um mandato onde o custo para manter esse mandato é andar de cabeça baixa, é andar escondido nos corredores aqui do Congresso como um rato, com medo do que os poderosos que sentam nessa cadeira podem fazer. E eu quero te agradecer, Glauber, pela sua luta e dizer que é inspirado em você que eu decidi que eu também não irei recuar. Conte com a nossa luta, conte com a nossa voz, conte com a nossa mobilização, porque é como se diz, podem matar 1, 2 flores, mas não podem deter a chegada da primavera. Continuarei a minha luta, estarei ao seu lado na sua luta também, em nome principalmente do povo do Rio de Janeiro, que de forma democrática te elegeu. Só para finalizar, que a minha cassação está sendo votada, já foi aprovado o relatório preliminar, porque eu chamei o deputado Gustavo Gayer de corrupto, bêbado e assassino. Então, em homenagem ao Glauber Braga, eu quero repetir aqui da tribuna: Gustavo Gayer, você é corrupto, bandido, bêbado e assassino. Muito obrigado. Deputado Janones, obrigado pelas palavras de solidariedade, minha solidariedade também, à vossa excelência e força nas lutas que virão. Deputada Maria do Rosário, deputada Jaque? Jaque Maria do Rosário. Maria do Rosário, Jaque, por favor. Senhor presidente, deputado Glauber Braga, nessa tarde, eu quero cumprimentá-lo pela luta, pela vida, pelo mandato e dizer que somente uma profunda injustiça faz com que nessa tarde o seu mandato parlamentar, honrado mandato parlamentar, esteja colocado em xeque por força da perseguição política e da injustiça. Nós sabemos o que acontece com o senhor. Aqueles que não toleram os que dizem a verdade. Mas, sobretudo, nesse momento, é um escárnio que tenhamos, de um lado, a liberação e a busca de uma dosimetria e, na prática, uma anistia para liberar os que tentaram um golpe, os que atacam a nação, os que colocaram bombas ao redor do aeroporto, os que invadiram este espaço. E a estes querem blindar, mas o mandato do deputado Glauber Braga querem a oportunidade de concluir dizendo que me indigna profundamente, porque eu acredito na política, na Constituição e na democracia. E o que acontece hoje contra o deputado Glauber Braga é uma violência política, é uma força de maioria que está descumprindo a Constituição.
Os mesmos, volto a dizer, que querem a liberdade e a impunidade de Jair Bolsonaro, que não permitem que Carla Zambelli, que está lá foragida e presa por crimes e condenada a 10 anos, seja responsabilizada. Os que pisam no parlamento brasileiro, porque caçar Glauber Braga e liberar Carla Zambelli e liberar Bolsonaro é dar um tapa na cara da população brasileira, é desrespeitar este parlamento. E isto me incomoda, porque estou aqui pela Constituição, estou aqui pela verdade, estou aqui pela justiça. E todos aqueles e aquelas que hoje armam este caminho, que buscam caçar um mandato legítimo e pelo povo, e tentam uma dosimetria favorável à libertação de um golpista e fascínora como Jair Bolsonaro, serão julgados pelas urnas e pelo povo brasileiro. Minha solidariedade e apoio ao senhor pela sua dignidade. Muitíssimo obrigado, deputada Maria do Rosário, também pelas palavras, pela solidariedade. Deputada Jaque. Senhor presidente, Glauber, uma alegria estar com eleitores aqui do Rio de Janeiro, vosso estado, e dizer que nesse momento de grande enfrentamento para a resistência política do teu mandato, o respeito ao voto é a expressão máxima que pode existir na democracia. Ao lado aqui do João Miguel, nosso deputado mirim, que veio reivindicar mais educação, que veio reivindicar mais oportunidade, e ao lado da avó Euzelina, né? Uma mulher negra de luta que moveu mundos e fundos juntamente com o projeto do deputado Dimas, a nossa querida Benedita da Silva, que já foi governadora, ministra, é deputada, foi senadora, voltará a ser senadora do Rio de Janeiro. Nós devemos ao Rio de Janeiro a manutenção do teu mandato. Por isso nós estamos aqui em solidariedade à Vossa Excelência, por tudo aquilo que você representa e porque sua voz é a voz de muitos que clamam por justiça. Eu vou começar aqui falando das surpresas que acontecem no parlamento. E uma delas foi essa. Colocaram para discutir a possível cassação de mandato de parlamentares aqui, deputado Glauber, e lhe colocaram no meio. Olha a diferença. Eu pergunto, por que não caçaram Carla Zambelli, foragida, condenada e presa? Está solta, não foi caçada. Por que não se caçou Eduardo Bolsonaro, foragido, articulando contra o Brasil e exercendo o mandato fora do país? Ah, se fosse aí do Valério, já tinham caçado há muito tempo. Então não dá para aceitar esse tipo de golpe. Povo brasileiro, acreditem, está em pauta no dia de hoje a tal de dosimetria. Como isso chegou? Tem parlamentares, como é o meu caso, que estão perplexos porque não estava sobre a nossa expectativa em final de ano, véspera de recesso, isso vir para a pauta. Tem outros parlamentares que estão tranquilos porque participaram da trama golpista para colocar isso em pauta. Eu diria a Vossa Excelência, quais foram os motivos que trouxeram essa pauta para cá? Primeiro, é preciso dizer que tem um questionamento jurídico em vir para a pauta. No dia de hoje esse assunto, sabe por quê? Porque não foi aprovado em regime de urgência dosimetria. Mesa diretora, que eu saiba, foi aprovado urgência da dia. Então aprovou a anistia, aí vale como um guarda-chuva para dizer que a dosimetria está dentro? Não. Aí tem uma primeira legalidade. Segundo, é muito estranho ver o presidente presidiário condenado, golpista na cadeia, anuncia seu filho candidato a presidente da República e dali a 3 dias ele diz: eu tenho
começaram a pagar o preço. Senhora Presidente, começaram a pagar o preço. Pessoal, um dia desse o Brasil foi exaltado nacional e internacionalmente porque o Poder Judiciário condenou